Fala Critica Brasil, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, como você já sabe, né? Vitor Hugo Fernandes, o link fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um tema que está sendo muito discutido, né, nos últimos dias na mídia, que é a questão indígena brasileira e a violência contra os povos indígenas no Brasil, né? Esse caso absurdo da morte que a gente teve agora de um jornalista e de um indigenista que tem sido assunto na mídia nacional e internacional por muito tempo, e com mais declarações absurdas ainda, né, de Bolsonaro. Mas vamos recapitular um pouquinho aqui o que aconteceu para a gente entender o contexto político, né, em que isso está ocorrendo e perceber que isso não é um fato, não é um caso isolado, que não tem a correlação com as políticas que têm sido criadas no Brasil nos últimos tempos, né. Teve esse assassinato agora, né, do indigenista Bruno, né, que trabalhava na FUNAI, e no jornalista inglês, né, o Dom Phillips, que foram assassinados, né, por uma pessoa que parece que foi simplesmente, né, uma pessoa, o Amarildo da Costa Oliveira, né, conhecido como o Pelado. Ele apontou e tem o irmão dele como suspeito também, mas ninguém sabe a motivação do crime, ninguém sabe nada, e parece que não se tem muita vontade de investigar isso aqui não, né? Agora, eles já estavam desaparecidos há algum tempo, né? Eles trabalhavam, né, na Amazônia, né? Inclusive o Dom Phillips, ele era um jornalista que morava no Brasil já há 15 anos, estava lá para dentro da Amazônia escrevendo um livro, né? Ele trabalhava para jornais internacionais, estava escrevendo um livro que já tinha uma parte do livro ali, né, já estava pronto, discutindo, explicando a questão indígena, os conflitos, né, de terra envolvendo indígenas no Brasil, né, dessas invasões sistemáticas de terra que têm ocorrido no Brasil, né, onde ele falava da questão do garimpo, falava do tráfico de drogas, falava da pesca ilegal, enfim, de vários conflitos que envolvem a questão indígena brasileira. E para escrever esse livro, eles precisavam estar lá, né, onde os indígenas moram, lá para dentro da Amazônia, entrevistando lideranças indígenas, entrevistando vários atores envolvidos ali naquele conflito, né, e sempre com a perspectiva de proteger, de defesa dos interesses, né, indígenas. Tem fotos muito bonitas, inclusive, né, que Dom Phillips, o Bruno, sempre no meio dos indígenas, e sempre bem visto, né, dá para ver que eles são queridos pelos indígenas, tanto que, quando eles ficaram desaparecidos, né, 100 indígenas voluntariamente foram procurar eles, né, pela mata, e depois de algum tempo de procura, apareceu estranhamente, né, esse Amarildo da Costa Oliveira, né, como uma pessoa que confessou o crime, que é muito estranho, né, vamos falar disso já. Agora, sem contar também o fato que tem uma entidade que se chama Unijava, né, que é a União dos Povos do Vale do Javari, né, que é lá do interior do estado do Amazonas, que diz que as autoridades ignoraram as muitas ameaças de morte que o Bruno, né, da FUNAI recebeu. Inclusive teve um que chegou a falar: quero conhecer esse Bruno aí, porque eu quero ver se ele é bom de tiro. Veja, quando você está falando disso, de uma área que já tem conflito político, que já tem conflito onde envolve morte, né? Que a gente sabe que o interior do Brasil, particularmente na região da Amazônia, com a expansão do agronegócio, com a questão do garimpo, com a disputa de terras envolvendo a questão indígena, tem ocorrido muitas e muitas mortes, né? Os povos indígenas têm sido massacrados no Brasil. Fora, toda hora você escuta falar de um indígena que foi assassinado, uma liderança indígena que desapareceu, e eles relatando o tempo inteiro essas execuções, a gente vê que isso não gera, enfim, não dá em nada, né? Porque você tem um Estado que protege o agressor, que protege quem está cometendo esses crimes, né? Então, esse caso, esse assassinato, não é algo isolado. Agora, vamos entender o seguinte, né? Quem é essa pessoa, esse Amarildo da Costa, para que sozinho, do nada, ele resolva matar um jornalista inglês e um membro da FUNAI? Será que ele não achou que teria problema, não? Veja, uma coisa é você matar um pé rapado, outra coisa é você matar um Zé Ninguém ali, uma pessoa pobre. Acontece toda hora. A mídia brasileira nem dá essa atenção toda. Agora, para ter coragem de matar um jornalista inglês, ele sabia que ia dar repercussão. Será que uma pessoa comum teria coragem de fazer isso? Será que uma pessoa... Não, Zé Ninguém. Acordei de mau humor, tive um conflito ali com terra, ele falou uma coisa que eu não gostei, fui lá e matei ele. Um jornalista inglês. Gente, todo mundo sabe que dá problema. Todo mundo sabe que é da mídia, quer ter problema, quer ter conflito. Não ia ficar por isso mesmo. Tem alguém por trás, né? A gente sabe que tem alguém por trás. Tem alguém por trás, talvez. Ninguém sabe, mas não é um pé rapado. Essa decisão não veio do pé rapado. Mais importante a gente saber é quem mandou matar.
Assim como Marielle morreu, e tá lá, o cara que aparentemente, né, foi o que matou, a gente também não tem a comprovação, ok, ele atirou, apertou o gatilho, mas quem mandou matar? Essa é a questão política principal. E isso não é um fato isolado, tem diversas questões como essa. Tem uma reportagem da revista Fórum que mostra um indigenista brasileiro, né, que está exilado na Noruega, que recebeu ameaça de morte. Ele sabe, né, que essas ameaças são reais, não é uma brincadeirinha, né, esse tipo de ameaça de morte que está recebendo, que morre mesmo, é real, a coisa de morrer, né? Onde ele diz, aqui na reportagem, ele fala o seguinte, né, que tem uma atuação miliciana conectada ao crime organizado madeireiro, protegido por Bolsonaro, ao narcotráfico e a homicídios cometidos contra povos indígenas no Maranhão. Aí a gente está relatando já do Maranhão, né, que já é Nordeste, mas é divisa ali com a Amazônia. Vamos lembrar que a Amazônia pega um pedacinho do Maranhão também, né? Então, não são casos isolados. Se eu fosse pegar outras reportagens aqui, a gente vê várias e várias reportagens, várias circunstâncias em que você tem conflito de terra que envolve indígena e os indígenas são mortos e geralmente não fica nada, não dá em nada. E vale se perguntar também, por que a Polícia Federal não está nem um pouquinho preocupada em empenhar, né, em saber quem mandou matar? Parece que está aceitando essa história estapafúrdia de que o cara acordou de mau humor e foi lá matar, né? Sem querer investigar de fato para descobrir uma tese que logicamente está na cabeça de 90% dos brasileiros nesse momento, que é o seguinte: quem mandou matar? Quem é o mandante? Quais interesses políticos e econômicos estão por trás desse assassinato? Por que silenciar aquela voz ali? Quais os interesses que estavam em conflito? A gente sabe que o Dom Phillips e o Bruno estavam agindo ali contra a invasão das terras indígenas, contra o garimpo ilegal. Quem são os garimpeiros da região? Quem estava interessado em silenciar esse tipo de voz? Pessoas comuns conseguem fazer essa dedução, né? Será que a Polícia Federal não consegue investigar e chegar até o mandante de fato disso aí, ou vai aceitar a tese de tapa-fúrdia? Agora, vamos lembrar o seguinte: a Polícia Federal não é uma entidade também solta. Ela é comandada por Bolsonaro. Ah, uma instituição de Estado. Gente, vamos lembrar que todo mundo que investiga qualquer coisa relacionada a Bolsonaro, todo delegado que investiga qualquer pessoa da família Bolsonaro, do entorno dele, Bolsonaro pega esse delegado e transfere lá para os cafundós do Judas para ele aprender nunca mais a investigar a família Bolsonaro. Toda vez que alguém vai investigar qualquer pessoa relacionada à família dele, algum aliado político dele, Bolsonaro transfere esse delegado lá para os cafundós do Judas. A gente já sabe disso, tem ocorrido sistematicamente, né? Inclusive, entidades que representam os servidores da Polícia Federal têm manifestado esse tipo de preocupação, né? Eles não podem usar termos mais claros, né? Afinal de contas, eles estão falando do chefe deles, né? O presidente da República, eles têm medo de sofrer retaliação. Então, a gente sabe que a Polícia Federal está completamente aparelhada como uma arma política, um brinquedinho político de Bolsonaro. Assim como a Polícia Rodoviária Federal também. Vão lembrar das atuações milicianas, né, recentes aí da Polícia Rodoviária Federal, que participou de uma ação, de operação da polícia numa favela do Rio de Janeiro que não tem nada a ver com rodovia, né? Agora, Bolsonaro é responsável direto por isso? Não, diretamente não. Ele não apertou o gatilho. Provavelmente ele não tem nenhum movimento direto, ele mandou fazer isso, aquilo. Acredito que não. A questão é, Bolsonaro produziu todo o discurso político que legitima esse tipo de ação. Portanto, tem responsabilidade indireta sobre isso. Bolsonaro tem algumas frases, vamos ler algumas frases dele aqui, tem salvo aqui para ler para vocês. Olha só, primeiro que Bolsonaro, ele não apenas desmontou as políticas em defesa dos indígenas e deixou solto. Não, Bolsonaro elegeu os indígenas como um dos seus principais inimigos políticos, dizendo que o Brasil não vai para frente por causa dos indígenas. Tem muita terra para o índio, por isso que o Brasil não consegue explorar as suas riquezas. Ou seja, sempre colocando os indígenas como inimigos do Brasil, como inimigos da nação, como inimigos do desenvolvimento. Bolsonaro, antes de ser eleito, disse a seguinte frase: se eleito, vou dar uma foiçada na FUNAI, Fundação Nacional do Índio, mais uma foiçada no pescoço, ou seja, eu vou matar a FUNAI, eu vou acabar com a FUNAI, eu vou destruir a FUNAI. A FUNAI é quem protege os indígenas. Bolsonaro está dando, portanto, carta branca para a execução dos indígenas. Está dizendo que, olha, passa por cima mesmo dos interesses dos indígenas. Outra frase do Bolsonaro: isso quando um indígena foi assassinado, ele disse essa frase aqui logo em seguida: é a intenção minha regularizar o garimpo, legalizar o garimpo. Isso num momento em que teve um assassinato de um indígena num conflito com garimpeiros. E aí o Bolsonaro fala que defende o garimpeiro, deixando claro que pode matar o indígena. Claro, ele não disse isso claramente. Isso está implícito na fala dele. Entende? Então, Bolsonaro
ele não apertou o gatilho, ele não tem responsabilidade direta. Agora ele produziu todo o discurso político que leva esse tipo de coisa na ponta. Porque quem está na ponta ali no conflito, percebendo que o presidente da República está do seu lado, eu sinto autorizado a fazer o que eu quiser. Se precisar matar, eu mato. Se precisar passar por cima, roubar, tacar fogo na terra, o que for preciso eu vou fazer. Bolsonaro foi para a onda e disse que a culpa do desmatamento da Amazônia era indígena que colocava fogo na mata. Olha o tamanho do absurdo, da coisa estapafúrdia está sendo falada. Então, Bolsonaro quer dar carta branca para que isso ocorra com o seu discurso e com a sua ação política. Porque à medida que ele desmonta completamente a FUNAI, à medida em que ele protege o garimpeiro, protege o madeireiro, protege todos os inimigos dos indígenas e cria um discurso de que o indígena é inimigo, ele está favorecendo o extermínio dos povos indígenas no Brasil, que é algo que tem corrido de forma sistemática. E para concluir, ele fez um discurso cara de pau, desonesto, porque ele é um desonesto, é um falso. Ele lida com mentira o tempo inteiro. Dizendo que quando morreu a missionária, foi Dorothy Stange, né? Ninguém disse que era culpa do PT. Isso ocorreu durante o assassinato dessa missionária, durante o governo do PT. Ok. Agora, é totalmente diferente. Fazer esse tipo de comparação é ridículo. É lidar com a ignorância das pessoas. Contar que quem vai ouvir é burro, não consegue compreender a diferença. Nunca foi criado no governo Lula nenhum discurso favorável ao extermínio de indígenas. Nunca foi criada política de desmonte da FUNAI durante o governo do PT. O PT nunca criou políticas desse tipo de desmontar. O PT nunca criou discurso de extermínio de indígenas, colocando indígenas como inimigo. Lógico que ocorrem conflitos no campo o tempo inteiro no Brasil. Mesmo se você tiver um outro governo de esquerda, vai ocorrer, vai continuar ocorrendo. A questão é como o governo age diante disso. Bolsonaro agiu protegendo os criminosos, protegendo o garimpeiro, protegendo os madeireiros, que são quem está em conflito com os indígenas. Essa é a questão. Bolsonaro é responsável indireto pelo que está ocorrendo, né? Isso a gente não chegar, né, ao ponto de dizer direto, porque tudo que ele cria é tão óbvio no sentido de empurrar até esse conflito que a gente poderia até dizer que tem uma responsabilidade direta. Então, você que apoia Bolsonaro, principalmente aí na região norte do Brasil, pensa bem. Será que você não tem responsabilidade pelo que está acontecendo no Brasil também, nesse momento? Então, pessoal, com isso, fico por aqui. Queria convidar vocês a curtir o vídeo, comentar o vídeo, se inscrever aqui no canal daqui, se inscrever no meu canal. O link fica aqui embaixo também para quem quiser conhecer. Estou aqui todos os domingos, às segundas-feiras, comentando com a Kias e às vezes alguns outros vídeos esporádicos por aí. Fiquem na paz, bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Um abraço.